Diferente do que muitos médicos imaginam, ao elaborar a sua defesa em sindicância, não cabe simplesmente apresentar uma negativa geral dos fatos ou simplesmente argumentos contrários àquelas que constam na denúncia. Isso porque existem regras processuais a serem cumpridas. Portanto, cabe ao médico, sempre que receber uma sindicância, uma notificação para apresentar a sua defesa por escrito, seus esclarecimentos principalmente, cabe a ele apresentar, além daqueles argumentos, de acordo com protocolos médicos, literatura médica, também, principalmente, de acordo com o Código de Processo Ético Profissional, Código de Ética Médica e resoluções do Conselho Federal de Medicina, ou seja, todas as normas jurídicas envolvendo a sua atividade, enquanto regidos pelo Conselho Federal de Medicina, obviamente evitando ter contra si uma instauração de processo ético profissional, uma assinatura de um termo de ajustamento de conduta ou ter contra ele uma interdição cautelar, é muito importante ao médico estabelecer que cabe a ele apresentar todos os argumentos de acordo com a denúncia recebida pelas normas do Conselho Federal de Medicina, mas também as provas em qual ele consegue apresentar e possibilitar a ele ser entendido como isento de culpa. Então, é muito fácil compreender que, ao médico, dentro de uma sindicância, dentro do CRM, ele precisa apresentar os seus esclarecimentos. Porém, o que eu vejo muitos médicos realizarem são simplesmente argumentos, são negativas gerais, são fatos em que simplesmente não consegue se isentar de culpa porque não há formalidade estabelecida na sua defesa. Então, é muito importante entender quais são os critérios lógicos dentro de uma sindicância no CRM. Uma sindicância no CRM nada mais é do que um trâmite processual normal. Então, cabe sempre ao profissional entender qual é a dinâmica dessa regra envolvendo uma sindicância, principalmente evitando uma instauração de um processo ético profissional. Pois até então, dentro de uma sindicância, não há qualquer possibilidade de apresentar testemunhas, não tem alegações, não tem petições, enfim. Tudo que o médico apresentar em sua defesa a partir do momento em que recebe uma notificação do CRM, ele precisa entender que essa, a princípio, é a principal etapa processual em que ele consegue apresentar os seus argumentos sem o risco de qualquer punição mais grave. A partir do momento em que há efetivamente a instauração de um processo ético profissional, aí sim começa um grande risco do profissional médico ser penalizado. Então é muito importante ao médico, quando recebe uma sindicância na sua casa, no seu consultório, enfim, em qualquer endereço onde ele receba, esteja cadastrado no Conselho Regional de Medicina, onde possua sua inscrição profissional, apresentar sempre os seus esclarecimentos a respeito dos fatos, sim. Porém, é muito importante, juntamente com todas as provas em que ele possui, apresentar o convencimento em razão do porquê que o Conselho Regional de Medicina não deve prosseguir com essa sindicância. A sindicância nada mais é do que a continuidade de uma denúncia. Então, ao profissional médico é muito importante entender como ele consegue se isentar de responsabilidade de uma qualquer punição, instauração de um processo ético profissional, por alguns argumentos que ele consegue apresentar no CRM, sim, é fato, porque esses são os principais elementos em que ele consegue se defender, porque ele que está passando por uma denúncia através de um atendimento médico que ele possa ser imputado como culpa ou uma lesão contra um paciente, um possível dano cometido. Enfim, é muito importante que ao médico ele consiga apresentar os seus argumentos dentro da sindicância, mas sim, obedecer principalmente às regras processuais, que são regidas pelo Código de Processo Ético Profissional, Código de Ética Médica e as regras das resoluções do Conselho Federal de Medicina. É muito importante, por óbvio, também entender que é uma etapa processual. Muito embora não seja ainda uma defesa prévia de instauração de processo ético profissional, é uma possibilidade prévia ainda com relação a todo esse trâmite a ser vencido, em que ele consegue apresentar seus argumentos fáticos e jurídicos para evitar aí sim qualquer tipo de punição. Um desdobramento para o médico é sempre muito temeroso, porque qualquer tipo de punição que ele possa sofrer dentro do CRM, principalmente envolvendo o paciente, pode acarretar como prova para ser utilizado no processo judicial contra ele, da mesma forma que ele pode sofrer uma penalidade pública e colocar em risco o seu prestígio profissional perante a sociedade. Obviamente também temendo penalidades mais pesadas, da mesma forma que ocorre por uma interdição cautelar, uma suspensão ou até mesmo uma cassação do seu exercício profissional.